Graças a Deus nós estamos aqui mais um domingo de manhã, um domingo especial hoje, no qual eu até vim a caráter, onde nós comemoramos o Dia do Jovem Presbiteriano. Todo terceiro domingo de maio é uma data especial para a nossa mocidade. Eu queria desde já parabenizar os jovens e convidar os irmãos que assistam o vídeo especial que nós fizemos cantando um cântico, cada um da sua casa, e através de uma edição podemos estar todos juntos louvando a Deus. Após este momento de gratidão a Deus por mais essa data, eu te gostaria de iniciar a nossa aula falando um pouco sobre a nossa nova revista, que é a revista Palavra Viva, com o tema Eu Mesmo e os Outros. Encerramos a última revista sobre o desafio de ser igreja e agora nós vamos falar sobre as implicações do pensamento individualista da nossa sociedade. A nossa sociedade tem um pensamento muito individual, e como que é o papel da igreja, o meu e o seu papel dentro desse contexto, dentro do desafio do dia a dia nessa sociedade individualista. Então nós vamos estudar basicamente o que a Bíblia nos diz, por quem nós fomos criados, vamos falar sobre a verdade, sobre unidade, sobre a vontade de Deus, sobre o individualismo em relação ao mundo, ao dinheiro, ao trabalho, ao prazer, até a igreja, e a Deus e a Jesus Cristo. Então essa revista vai quebrar alguns paradigmas nesse sentido. Na aula de hoje nós vamos falar sobre criados por Deus. Então vamos começar, nada melhor do que do início, E antes de falarmos sobre esse tema, eu gostaria de te convidar a fazer uma oração. Vamos orar? Deus bondoso, Pai bendito, nós te agradecemos por mais esse dia, o dia do Senhor, o dia em que nos recordamos, ó Pai, da nossa união de mocidade presbiteriana, sociedade, ó Pai, a qual o Senhor proveu e sustém, por todos esses mais de 80 anos, onde jovens, ó Pai, têm vivido e pregado o Teu Evangelho por todo o Brasil. Te pedimos que continue a nos sustentar, para que, ó Pai, possamos ser bênçãos dentro da Tua obra, que o Senhor possa usar esses jovens e os que virão para o crescimento e expansão do Teu reino. Agora te pedimos em especial pela aula de hoje, que possamos, ó Pai, aprender sobre nós e o Senhor e a sua criação e o que isso nos implica como igreja. Abra as nossas mentes para a compreensão em nome de Cristo. Amém. Queridos, aqui está o esboço da lição. Começaremos por uma breve introdução. Ela está dividida em 2 capítulos. O primeiro vai falar no que nós somos iguais e o segundo vai falar em que nós somos diferentes. Depois nós vamos concluir e terminar com uma breve aplicação. Essa é a nossa introdução. Nós sabemos que todos os seres humanos possuem entre si algumas semelhanças e diferenças, Sejam essas físicas, mentais, espirituais, religiosas, As semelhanças vão acabar nos identificando como pessoas pertencentes a grupos, O grupo dos cristãos, o grupo dos estudiosos, o grupo dos bagunceiros, o grupo dos mais bonitos. Isso vai nos dividindo. Porém, as diferenças vão nos tornar indivíduos únicos. Então, a semelhança nos coloca em grupos e as diferenças nos tornam um ser único, sem nenhum outro igual na Terra. Isso tudo começou não vindo do macaco, não de uma explosão do Big Bang, mas sim da criação do nosso Deus soberano, onde nós vemos o relato na sua palavra, que hoje em especial eu estou aqui com a Bíblia da UMP, de comemoração. Nós vamos abrir ela aí no primeiro livro de Gênesis, no primeiro capítulo, os versos 26 e 27, onde vai nos relatar a criação do homem.
Leia comigo. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Irmãos, aqui nós temos um relato da última criação de Deus, que foi a criação do homem. E eu queria que você ficasse atento em algumas coisas para entender essa passagem. A primeira delas é quando Deus usa a linguagem façamos o homem. Essa forma verbal vai enfatizar a singularidade da criação do homem. Quando Deus cria as coisas, os animais, as plantas, o mar, Ele fala faça-se, haja. É dessa forma com o restante da criação. Porém, quando Ele vai criar o homem, Ele fala um verbo mais pessoal. Ele fala façamos. Nesse verbo, a pluralidade de Deus é salientada, porque Ele é um Deus trino. E o relacionamento está no coração de todo ser humano, porque o homem é criado em relacionamento primeiro com Deus. Quando Deus diz a nossa imagem e conforme a semelhança, nós nos lembramos que Deus é espírito, portanto invisível. Mas Ele criou o homem para ser a sua imagem viva e visível aqui na terra, com qualidades que são dele, como conhecimento, justiça, santidade. Esses atributos, todos eles dão ao homem um valor singular, que em nenhuma outra obra da criação nós vemos. É uma capacidade de desenvolver um relacionamento familiar com Deus e um domínio sobre as outras coisas do mundo, como nós sendo um representante do próprio Deus. E no verso 27 nós vamos ver ele falando homem e mulher os criou. Então, de forma literal, o macho e a fêmea. A primeira menção fêmea é no contexto em que o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Isso é, criação, não um desenvolvimento a partir de criaturas existentes. Então, nós vemos aqui nesse começo da lição, falando sobre a criação do homem, como ela se deu, quando se deu e quais as características dela. O primeiro ponto que nós vamos falar são as coisas das quais nós somos iguais. Em que nós somos iguais? Para isso nós vamos citar 3 coisas. A primeira delas é que todos nós fomos criados por Deus. Então a primeira coisa que nos torna iguais é que nós somos criados pelo mesmo ser, o nosso Deus. E isso nós vamos agora ver num outro versículo, que está um pouquinho à frente, em Gênesis 2, o verso 7, que diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então a Bíblia diz que não tem uma pessoa mais humana que a outra, porque todos nós somos criados a partir de Deus e da criação de Adão. E daí veio toda a descendência, agora através do ventre materno, de um óvulo fecundado por uma semente. É isso que diz a Bíblia no Salmo 139. Inclusive quando nós falamos sobre a questão de nós sermos iguais, porque fomos criados por Deus, é importante nós lembrarmos que não existe uma etnia melhor do que a outra. E ali eu coloquei a imagem de um indígena, um branco e uma negra, para provar de que a Bíblia nos diz que nós somos iguais. Não tem uma raça mais humana ou uma menos humana. Porém, a história nos conta de forma diferente. Nós vemos nas épocas antigas de que a escravidão se dava por um povo dominado. Não importava qual era a raça, qual era a cor da pele,
etnia, mas se um povo ganhava de outro numa guerra, aquele cativo se tornava escravo. Nós vemos exemplos desses na Bíblia, o próprio povo de Deus foi escravo. Anos mais à frente, já próximo a nós, né, na época do final da Idade Média, nós vemos os europeus começando a escravizar africanos e indígenas, né? E uma separação desse povo, né, chegando a dizer de que eles não teriam alma. Esse foi um erro da humanidade, que nós sabemos. E ainda mais recente, no começo do século passado, nós vimos os nazistas separando, mais uma vez, uma raça, a raça ariana das demais. Porém, não é isso que a Bíblia nos mostra, quando ela fala que nós todos nascemos à imagem e semelhança de Deus. Não há nenhuma distinção de raça ou de etnia. Outra coisa que nós temos que desmistificar e mostrar que na Bíblia mostra a nossa igualdade é em relação ao gênero masculino e feminino, né? A nossa sociedade, no geral, tem uma visão mais dominante de que o homem é superior à mulher. Isso mais no passado, quando os homens iam às guerras e voltavam com a vitória, eram considerados aí um status de superioridade. Nos últimos 100 anos a gente vê muito uma luta das mulheres, né, as feministas, que dizem tentar trazer uma igualdade entre os gêneros, mas muitas vezes nós vemos atitudes que condizem mais com tentar trazer uma superioridade. Provar de que as mulheres são mais inteligentes, são mais hábeis, diminuindo o homem. Com isso, falando de forma totalmente contrária ao que Deus criou, porque Ele os criou de forma igualitária. Isso nós vemos ainda em Gênesis, no capítulo 2, só que agora nos versículos 21 e 22. Convido que você leia junto comigo Gênesis 2, 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então aqui nós vemos que Adão caiu num sono pesado. Então durante a criação da mulher não teve uma participação ativa do homem. Ela não foi criada pelo homem, mas por Deus. Exatamente como o homem foi criado, também por Deus. O homem do pó da terra e a mulher da costela do homem, demonstrando de que ela era feita do mesmo material genético, da mesma forma, de carne e osso, assim como os homens. Muitas feministas acusam a Bíblia de ser machista, por dizer diversas vezes que a mulher é auxiliadora, porém o texto bíblico, meus irmãos, é bastante claro ao dizer que a mulher é uma ajudadora idônea, e idôneo significa da mesma qualidade. Então temos funções diferentes, porém com a mesma qualidade e diante de Deus de forma igualitária. A segunda coisa, meu irmão, que diz que nós somos iguais, além de termos sido criados por Deus, é de que todos pecaram. Isso Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outro relato que nós temos agora do sábio Salomão está lá em Eclesiastes, capítulo 7, verso 20. Veja o que diz Salomão: não há um homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então essa é uma outra característica, triste inclusive, que nos torna iguais. Nós somos pecadores. Porém, nós vemos alguns exemplos de algumas pessoas ou até de alguns povos com uma notoriedade pela quantidade de pecados ou pela gravidade deles. Na Bíblia nós temos o exemplo de Sodoma e de Gomorra, né? Nós temos aí 3 tipos de pessoas nesse sentido. Sabemos que todos são pecadores, alguns que não se importam, que não foram transformados pelo Santo Espírito. Já outros que se esforçam para controlar o seu pecado, às vezes por medo da lei ou por constrangimento social. Ou ainda aqueles o qual
deveríamos ser nós, que tendo um relacionamento com Deus de forma filial, através de Cristo, passam a zelar pela sua santidade. Então o pecado nos transforma, nos faz ser iguais, porém, através do perdão de Deus, nós podemos buscar santificação e nos tornarmos, de certa forma, diferentes. Tem uma outra coisa que o pecado faz com a raça humana. Ele traz o orgulho. O ensino bíblico de que todos somos pecadores denuncia o nosso orgulho. Você já percebeu que muitas pessoas se acham melhores que as outras em tudo? Algumas se dizem mais bonitas, mais inteligentes, mais espertas, sempre têm a razão, sabem tudo com precisão, e isso é orgulho, porque nós temos que admitir que todos nós temos defeitos, com quantidades diferentes, em qualidades diferentes, mas as nossas limitações e as nossas fraquezas existem. E erros e fracassos não desejáveis fazem parte da vida humana, e nós precisamos aprender a lidar com esses erros, reconhecendo que jamais seremos perfeitos nessa vida, irmãos. Então, quando nós denunciamos o orgulho, nos colocamos como pecadores falhos, temos que saber que nessa vida, por mais santos que possamos ser, nunca seremos perfeitos, porque o pecado ainda habita em nós. E a última coisa pela qual todos nós somos iguais, graças a Deus, é porque todos precisam da salvação de Cristo. Como nós lemos no texto de Paulo aos Romanos, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, nós podemos ver mais uma vez na Bíblia o que o autor de Atos, no capítulo 4, verso 12, diz: "E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos." Esse é o nome de Jesus Cristo, meus irmãos. Todos fomos criados por Deus, todos pecamos, e por último, todos carecemos da glória de Deus. Veja que o mundo pós-moderno ele vai sugerir uma variedade muito grande de caminhos para a salvação. Todos os caminhos levam a Deus, não importa a sua religião, não importa o que você sabe sobre você, o que Deus sabe sobre você. E levando também a muitos salvadores, né? Existem diversos deuses, diversos profetas e gurus e pessoas que podem te levar à salvação. Porém, a Bíblia diz que nós, como cristãos, conhecedores da verdade, devemos combater esse relativismo. Essa coisa de que tudo serve, de que não há uma verdade absoluta. Não. É nosso papel como cristão anunciar Jesus Cristo como o único Salvador do mundo. Porém, é importante, meus irmãos, nós temos o cuidado em não agredir ou desrespeitar o nosso próximo por motivações religiosas. Devemos dizer-lhes a verdade porque o amamos, porém com amor conforme Jesus Cristo fez. Então, isso que nos iguala a carência da salvação de Cristo deve cada dia mais nos levar a propagar o Evangelho. E eu queria aproveitar esse momento para ler um texto que está aqui na revista do professor, que fala sobre uma só verdade. Para isso eu peço a atenção dos irmãos. Na década de 1960, alguns dos meus amigos deixaram as drogas e o misticismo oriental e se voltaram a Jesus, chamando-se a si mesmos de povo de Deus. Eles apontavam o dedo para o céu, declarando a todos os que lhe davam ouvidos que Jesus era de fato o único caminho. As outras pessoas escarneciam deles, mas quando nós examinamos a questão de sua base, nós vemos que o povo de Jesus estava basicamente certo. A Bíblia ensina que existe uma só ligação verdadeira. Todas as outras são fabricações humanas. Jesus afirma ser o único caminho para o Pai. Assim ele faz da nossa postura em relação a ele um teste da verdadeira religião. No Antigo Testamento, o povo de Deus era advertido a não se envolver com cultos pagãos e acusado de estar cheio de superstições do Oriente, praticando adivinhações
e também se associando com os povos pagãos. Jesus nos disse claramente para não praticarmos a religião da mesma maneira que os gentios. Jesus Cristo é o único caminho, porque Ele é o único Filho de Deus. Ele que criou o mundo em um acontecimento sem paralelo na história humana. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mas Jesus Cristo esteve no centro de um outro acontecimento sem paralelo, a redenção do mundo. Ele foi o primeiro a vencer a morte e a reencarnar também. Ele é o primeiro evento da nova criação de Deus. Então Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, meus irmãos. Tendo reconhecido no que nós somos iguais, agora nós vamos falar sobre o que nós somos diferentes. O que nos diferencia uns dos outros? No geral, as nossas características. Uns mais altos, outros mais baixos. Uns morenos, os outros branquinhos. Alguns com todos os órgãos perfeitos, outros com algumas deficiências. E a forma com que nós falamos, com a forma com que pensamos, interagimos, tudo isso nos diferencia uns dos outros, fazendo com que nós sejamos uma criação única. Isso vai formar a nossa individualidade. Apesar de todos serem criaturas de Deus, apesar de todos terem pecados, de todos carecerem da glória de Deus, nós somos indivíduos diferentes. A Bíblia diz que nós somos feituras dele. E essa palavra feituras, que está lá no texto de Efésios 2:10, ela no original é poema. A Bíblia diz que nós somos poema de Deus. Isso significa que foi feito de uma forma inspirada, de uma forma carinhosa, cuidadosa. Meu irmão, eu e você fomos criados por Deus de uma forma única, com a qual nós não podemos compreender com a nossa limitação. Então, pensando que nós somos diferentes e que temos toda essa exclusividade, nós temos que buscar glorificar a Deus pela forma única como Ele nos criou. Em vez de passar a vida reclamando, meu cabelo, minha barriga, meu pé, a gente mais reclama do que agradece a Deus pela forma com que Ele nos criou. E apesar das limitações que a queda nos traz, também o pecado nos agrediu muito nesse sentido, nós temos que nos recordar que nós somos imagem e semelhança de Deus, meu irmão. Aquela pessoa devastada no mundo das drogas, da bebida, não deixa de ser imagem e semelhança de Deus. Isso nos leva a pensar de que essas individualidades não podem nos dividir, porque nós somos muito mais semelhantes do que diferentes diante do nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. E eu queria concluir essa lição com você pensando em duas coisas. A primeira delas é que nós temos que reconhecer que todas as pessoas têm a dignidade humana, porque todos somos criaturas de Deus. Temos que reconhecer que todos nós somos pecadores e de que todos carecemos da mesma salvação, a salvação em Cristo Jesus, para que assim possamos ser chamados verdadeiros filhos de Deus. A segunda coisa é que assim como algumas coisas nos assemelham, outras nos diferenciam. Nós somos indivíduos únicos, criados de forma exclusiva e cuidadosa pelo autor da criação, pelo Deus que tudo sabe, que tudo fez, que tudo sustenta, que tudo vê, o nosso único Deus. Concluindo a aula, eu queria te chamar para uma aplicação. Eu queria te levar a refletir se o efeito do pecado, nesse caso o orgulho que às vezes nos faz achar melhores que os outros, porque eu sou salvo, eu sou crente da igreja presbiteriana do Jardim IP, eu sou aquilo, isso e o outro. Toda essa arrogância, esse orgulho que às vezes vive em nós, que nos faz enxergar os outros como menores, tem impedido de enxergar a bondade de Deus na criação desses semelhantes? Será que você tem tratado o próximo como a ti mesmo? Será que você tem feito coisas a retribuir o tão grande amor de Deus pelo seu próximo? Essa é a reflexão que nós temos que ter na aula de hoje. Quando nós estamos falando sobre a criação de Deus, nós, como seus filhos conhecedores da verdade, devemos nos lembrar que devemos amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a lição que eu queria que os irmãos tirassem hoje, para que nós possamos progredir sobre nós mesmos e o próximo, nesse mundo tão individualista, onde nós pregamos uma palavra diferente. Esse é o desafio para hoje. Que Deus abençoe, que Ele te ajude e que Ele te fortaleça mais essa semana na sua presença, em nome de Jesus. Amém.